boa tarde. Primeiro ano, tudo bem? Mais um dia, quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Vamos começar nossa aula de hoje? Vamos começar então com o texto de fruição, tá? Depois eu corrijo as atividades de ontem com a letrinha R, as do caderno ângulo e mais uma atividade nova, ok? Hoje a gente tem um tempo de aula só, tá? Então vamos lá. O texto de hoje é: por que os animais têm rabo? Antigamente, os animais não tinham rabo. Nem a raposa, nem o coelho, nem a doninha, nem o rato. Um dia, correu a notícia de que ia haver uma grande feira. Uma feira como nunca ninguém tinha visto. E na feira iam vender rabos. A raposa corria depressa. Então correu mais depressa ainda e foi a primeira a chegar na feira. E era verdade, havia montes de rabos na feira, fofos, fininhos, compridos, curtos, arrepiados, lisos, pelados, ásperos, espinhentos. A raposa olhou por toda parte, procurou bem e escolheu o mais bonito e o mais peludo. Toda orgulhosa, ia voltando para casa, quando encontrou o cachorro. Sobrou algum rabo na feira? Quis saber o cachorro. Ah, um monte, disse a raposa, mas nenhum tão bonito quanto o meu. Mas o cachorro também achou um rabo do gosto dele. Ele ia voltando para casa, quando encontrou o gato. Sobrou algum rabo na feira? Quis saber o gato. Ah, um monte, disse o cachorro, mas nenhum tão bonito quanto o meu. Só que o gato achou, todo satisfeito, um rabo comprido, listrado, que dava a impressão de se mexer sozinho. Ele ia voltando para casa quando encontrou o cavalo. Sobrou algum rabo na feira? Quis saber o cavalo. Ah, um monte, disse o gato, mas nenhum tão bonito quanto o meu. O cavalo foi e escolheu um rabo grande, comprido, que achou o máximo, com crinas bem longas. Ele ia voltando para casa quando encontrou a vaca. Sobrou algum rabo na feira para mim? Quis saber a vaca. Sobrou, respondeu o cavalo. Só que os mais peludos, os mais vistosos, já foram vendidos. Os que ficaram são meio sem graça. Vá dar uma olhada. A vaca procurou e acabou desencavando um rabo comprido que parecia um galho seco. Muito depois de todo mundo, chegou finalmente o porquinho. Sobrou algum rabinho, roncava ele. Sobrou algum rabinho? O único rabo que o porco encontrou foi um rabinho de saca-rolha. Ele achou lindo e no mesmo instante pendurou. Tem um rabinho muito bonito, roncava todo feliz. Tem um rabinho muito bonito, roncava todo feliz. E ficava o tempo todo olhando para o rabinho. Mas nós sabemos muito bem que o rabo mais lindo é o da raposa. E desde aquele dia, toda bicharada anda de rabo. Quem contou essa história foi Nata Caputo. Não é uma história brasileira, é uma história estrangeira, e quem traduziu para o português foi José Amaro, no livro Historinhas de Contar, feito em São Paulo pela Companhia das Letrinhas em 1998. Faz tempo, muito, muito tempo. E assim a gente termina o nosso texto de fruição de hoje e vamos para as nossas correções do dia, certo? Então vamos lá. Ontem, no nosso dia da alfabetização, né, fizemos a letrinha R. E aí eu trouxe para vocês, está aqui, certo? A consoante R, que quando a gente junta com as vogais, formam sílabas, e com as sílabas formam palavras. Então, eu tenho R com A, que faz o Rá. A minha palavra foi a raquete. Jogo tênis com a minha raquete. Depois, o R com E, que pode ser aberto Ré ou fechado Rê. A minha palavra, repórter. Vi um repórter na rua. Depois o R com I,
faz o ri. A tia Bruna botou riacho, que é um rio pequenininho. Dei um mergulho no riacho. Depois eu tenho o ró ou rô. Eu coloquei rocambole. Adoro rocambole de doce de leite. E o ruído, R com U, né, que faz o ru. Ruído é um barulhinho, um chiado, algum ruído. Escutei um ruído saindo da televisão, certo? Essas foram as nossas palavrinhas de ontem com R. Aí, tia Bruna foi e passou as atividades R1 e R2 na plataforma. Lembra que eu falei que toda vez agora que eu for fazer as correções, eu vou sublinhar para ficar mais fácil da gente conseguir ver as respostas no caderno da tia Bruna, tá? Então, a primeira atividade R1 era do texto Robolino. Robolino é o nome do robô de Ricardo. Ele é um robô diferente de todos. Nele há um rádio e 2 rodas que rodam rapidamente. Robolino sai todo animado e cai na rua. Agora ele vai para a oficina para ser consertado. Coitado do Robolino! Quem escreveu esse texto de hoje do R foi Graça Batitucci, certo? Ou Batitucci, não sei como se fala a pronúncia correta, mas foi ela quem escreveu o texto do Robolino. Aí, no número 1, a gente tem a pergunta: quem é Robolino? Aí tá lá a resposta. É o robô de Ricardo. Quem colocou isso? Muito bem. Por que Robolino é um robô diferente? Porque ele tem um rádio e 2 rodas que rodam rapidamente. Essa é a resposta correta. E o que aconteceu com ele lá na questão número 3? Ele saiu animado e caiu na rua. 4. Onde Ricardo levou o Robolino e para quê? Ricardo levou o Robolino na oficina para ser consertado. Número 5. Retire do texto as palavras que se iniciam com a letra R. Aí a tia Bruna escreveu lá as palavras. Robolino. Lembra que a tia Bruna falou que não precisa repetir palavra, tá? Robolino, robô, Ricardo, rádio, rodas. Rodam rapidamente e rua. Então, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras com a letra R, tá? No número 6, escolha uma dessas palavras e forme uma frase. A tia Bruna escolheu a palavra rodas. Aí eu escrevi assim: o carro tem 4 rodas. Foi a minha frase, mas vocês poderiam ter escolhido qualquer outra, tá? E para terminar, nossa atividade R1 da plataforma, tia Bruna colocou que outro título de texto você poderia dar, né? Que outro título o texto poderia ter? Aí a tia Bruna colocou lá, ó, um robô diferente. Não era assim que o Ricardo falava? Que ele tinha um robô diferente? Foi o que a tia Bruna colocou. Tá bom? E assim a gente encerra a atividade R1 da plataforma. Eu vou virar meu caderno aqui e eu tenho a atividade R2. Ok? Então vamos lá. Forme palavras, né? A gente tinha que formar palavras. Primeiro com a sílaba ro. Aí eu tinha ro com da, fiz roda. Depois, ro com do, rodo. E ro com bo, robô. Então, com a sílaba ro ou ro, eu fiz roda, rodo e robô. Tia Bruna, o que é um rodo? É aquele objeto que a mamãe usa para puxar a água quando cai alguma coisa no chão, água quando ela está lavando o chão da cozinha, ou da sala, ou da varanda.
ela usa o rodo para puxar a água, certo? Depois eu tinha lá a sílaba, deixa eu chegar para cá, a sílaba ra, e tinha que formar as palavras rabo, depois rato e depois ralo, ok? Então ficou rabo, acabamos de contar a história do rabo dos bichinhos, rato, que é um animal, e ralo, que a gente tem na pia, no chuveiro, né, para escoar a água, para poder ir embora a água pelo ralo, senão entope tudo. Depois eu tinha a sílaba ri, e aí eu formei 2 nomes próprios, lembra que a tia Bruna falou? Rita, que é o nome de uma mulher, e Rivelino, que é o nome de um homem, certo? Depois, a sílaba ru, tia Bruna colocou rua e rumo. Tia Bruna, o que é rumo? A gente precisa seguir um rumo, a gente precisa seguir um caminho, certo? Rumo é a mesma coisa que caminho. Ah, menino, toma seu rumo. Ah, menino, toma seu caminho, certo? Precisamos saber qual rumo vamos tomar para encontrar o tesouro. Precisamos saber qual caminho vamos tomar para achar o tesouro. É a mesma coisa, tá? Aí no número 2, tia Bruna pediu para vocês escreverem 2 palavras com a sílaba ré, já que no exercício 1 a gente só tinha o ra, o ró, o ri e o ru. Aí a tia Bruna colocou aqui algumas palavrinhas. Eu pedi 2, eu botei algumas. Vocês podem também ter colocado alguma outra diferente da minha. Mas eu botei aqui, ó, remédio, recado, remo, reta, tá? De novo, recado, remédio, remo e reta. Eu coloquei 4, vocês poderiam colocar só 2, só precisava de 2. Eu coloquei 4 para ter opções. Se vocês colocaram alguma diferente da minha, manda foto que eu quero ver, tá? Que outras palavrinhas vocês escreveram. No número 3, a gente tinha que organizar as letras para formar o nome das figuras, certo? Então, na primeira, que estava lá bagunçado, virou rádio, ficou R-A com acento, D-I-O, rádio. Embaixo, raposa, R-A-P-O-S-A, raposa. E por último, rei, R-E-I, rei, certo? No número 4, vocês tinham que ordenar as frases. Aí ficou assim a letra A. Atravesse a rua com cuidado. Letra B. Tomei o remédio pela manhã. E a última, aqui embaixo, a rosa é cheirosa. Certo? Combinado? Tudo certinho por enquanto? Show de bola. Virei minha página, número 5. Está aqui. Com a letra R, escreva. Aqui a tia Bruna botou um exemplo de cada. Vocês poderiam colocar outros nomes diferentes do meu, tá? Na letra A, um nome. Tia Bruna colocou Renata. Podia ser qualquer nome. Rafael, Ricardo, que é o nome do texto, Juan, Renato, certo? Tem vários outros nomes aí. Rafaela. Embaixo, um objeto. Tia Bruna colocou lá do exercício anterior, um rádio. Vocês poderiam ter colocado ratoeira, rodo, ralo, né? A gente compra os ralinhos nas lojas de material de construção, no próprio mercado, na parte de material de limpeza. Raquete, uma ratoeira. Na letra C, uma cor. Eu coloquei roxo, poderia ser rosa, tá? E um animal,
Tia Bruna colocou rinoceronte. Podia ser rato. Ok? Depois vocês me falem aí quais os nomes que vocês botaram. Com nome de pessoa, um objeto, uma cor e um animal. Certo? Aí no penúltimo exercício a gente tinha que resolver as continhas e formar palavras. Eu já tinha feito a letra A, que era o 13 mais o 19, formamos a palavra reta. Depois vocês fizeram o B, número 1 mais o 14, formou a palavra ralo. A letra C a gente fez ontem também juntos, 20 mais 17 mais 1, formei a roseira, que é a árvore que dá as rosas. Letra D, 5 mais 6, formei ruga. Tia Bruna, o que é ruga? São essas marquinhas de expressões aqui, ó. Olha aqui, ó, ruga. Tia Bruna tá com ruga. Ó, são rugas na testa, ó. Ruguinhas são marcas de expressão que a gente tem no rosto, pelo corpo. Quando a gente vai ficando mais velho, essas ruguinhas vão ficando mais aparentes no nosso rosto, na nossa pele, tá? Depois, letra E. Aqui, letra E. 13 mais 10, remo. Letra F, 20 mais 2, roda. Aí lá na letra G, aqui, 1 mais 3, fiz rato. 1 mais 10, fiz ramo. Eu quero um raminho dessa planta. Aí eu pego só um pedacinho, só uma partezinha da planta para eu poder plantar na minha casa também. É um raminho, tá? É uma partezinha da planta, um pedaço da planta. Depois na letra I, 11 mais 8, fiz a ripa de madeira. Eu tirei uma ripinha de madeira para colocar na minha janela que quebrou. Ripa é um pedacinho pequenininho de madeira. Depois no J, 20 mais 7, fiz rosa, que é a flor que a gente conhece. Na letra K, 5 mais 18, formei rua. E na L, 13 mais 14 mais 12, relógio, certo? E aí eu tinha que escolher uma das palavras acima e também fazer uma frase. Eu escolhi a palavra roseira e a minha frase ficou: na minha casa tem uma roseira, certo? Assim a gente encerra as nossas atividades da plataforma com a letra R. Vamos para a correção do caderno ângulo. Ontem nós trabalhamos o vamos jogar, nunca 10, trabalhando agrupamento, vocês lembram? A gente também trabalha com agrupamento as dezenas exatas. Deixa eu pegar aqui as minhas folhinhas. Depois eu quero saber como é que foi o jogo aí na casa de vocês, se vocês jogaram, quem ganhou, quem fez mais pontos, quem fez mais amarradinhos, mais grupos de 10. Nossas dezenas exatas é quando a gente agrupa de 10 em 10. Tia Bruna sempre mostra aqui. Uma dezena é igual a 10 unidades, 2 dezenas igual a 20, 3 dezenas igual a 30, 4 dezenas igual a 40 unidades, 5 dezenas igual a 50 unidades, 6 dezenas igual a 60, 7 dezenas igual a 70 unidades, 8 dezenas igual a 80 unidades, 9 dezenas igual a 90 unidades e 10 dezenas igual a 100 unidades. Isso tudo agrupando de 10 em 10, certo? Aí vocês tinham que jogar e responder as questões da página 137. Tia Bruna falou que são respostas pessoais, não tem como a gente corrigir, porque cada um na sua casa jogou com um número diferente de pessoas. Os resultados no dado também devem ter sido diferentes para uma casa de um aluno para outra. Então, não tem como a gente fazer essa correção aqui, certo? A única questão que daria para a gente fazer era trocar o número 4, que era para trocar o nome da brincadeira. Que outro nome você daria para esse jogo? Podia ser jogo do agrupamento, né? De 10 em 10,
amarradinhos de 10, aí a criatividade de vocês, tá? Mas nós tínhamos o em casa, da página 138, aí sim dá pra gente corrigir. Como na plataforma, a gente tinha aqui um exercício de trocar uma letra por outra e formar novas palavras, né? Lá na plataforma a gente fez com as sílabas, juntando sílabas. Aqui a gente troca uma letra, coloca outra e forma novas palavras. Parecido, né, com a da plataforma. Então, aqui eu tinha a palavrinha mão, eu tinha que tirar o M, que é a letrinha vermelha, e substituir pelo C. Então, a mão virou cão. Depois o P, a mão virou pão. E com N, a mão virou não. Certo? Lá do outro lado, a gente tinha a palavrinha gelo, que a gente vai trocar o G pelo S. O gelo virou selo. Selo é tipo uma figurinha. Tem gente que coleciona selos. Às vezes, quando a gente manda uma carta, hoje em dia quase ninguém mais manda carta, mas se ainda alguém manda, tem um selinho para colocar, certo? Depois o gelo, eu tirei o P, o gelo virou pelo, o pelinho do gato, o pelinho do cachorro, né, dos animais. E depois o gelo, eu troquei pelo B, virou belo. Belo é a mesma coisa que bonito, né? Aquele menino é belo, aquele menino é bonito. Eu visitei um belo lugar, eu visitei um bonito lugar, certo? Depois, no número 2, eu tinha que escrever outra palavra utilizando sílabas, as que estão destacadas nas palavras. Veja os exemplos. Eu usei o ni da menina e fiz a palavra animal. Depois eu peguei o me da menina e fiz melancia. Aí vem lá, letra A, lagartixa. A tia Bruna escreveu laranja. Depois o li da bolinha. A tia Bruna botou malinha. Depois o bo do bolão, eu botei boca. O ma do prima, eu botei na rima. O tá do tatu, eu escrevi tamanho. O pra da praça, eu escrevi prato. O to do pato, eu escrevi trato. O cá do macaco, eu coloquei macarrão. O do melado, eu botei irritado. E o do dado, eu botei damasco, que é uma fruta. Certo? E assim a gente encerra a nossa correção, tá? Agora a gente vai continuar a nossa atividade com a página 139, certo? A gente vai fazer a 139 e a 140, 139 e 140, tá? Vamos lá, então. 139, lá no rabo do leão. Cuide do ambiente e de você. Deixa eu chegar para cá. Viram? Cuide do ambiente e de você. Certo? Então, agora vou ler aqui o título. Praças e parques são locais da cidade em que as pessoas podem conversar, brincar, passear com seus cães, tomar sorvete ou comer pipoca. Mas para ser um espaço coletivo, todas as pessoas têm o dever de cuidar dele. Certo? Devemos cuidar sempre do ambiente que nós vivemos. Não só dentro da nossa casa, mas em qualquer lugar, principalmente em lugares coletivos, né? Se eu vou numa praça, num parque, e eu resolvo comer uma pipoca, quando acaba o meu pacotinho de pipoca, o que eu faço? Jogo no lixo. Não posso jogar no chão. Ah, mas tia Bruna, tem sempre um lixeiro que passa para limpar a rua. Não tem problema. Ele está ali para manter a rua limpa, não para limpar a nossa sujeira.
Até porque se a gente joga sujeira no chão, quando cai a chuva, entope os bueiros, aí causam as enchentes, né? Muitas pessoas acabam perdendo suas casas. Então não é legal. O importante é sempre deixar o ambiente coletivo limpinho, para que quando você chegar lá de novo, ele esteja tão bonito quanto estava da primeira vez e para deixar bonito para o próximo que for também, certo? Então aqui, ó, a gente tem uma praça, a gente tem aqui, ó, as lixeiras que a gente divide os materiais, né? Tem a lixeira do vidro, tem a lixeira para jogar plástico, tem a lixeira dos metais, né? Tem a lixeira dos lixos orgânicos. Cada lixeirinha dessa serve para jogar um tipo de material. Depois a gente vai trabalhar essas lixeirinhas aqui em outro momento, tá? Para que serve cada uma delas, ok? Então a gente tem aqui na praça as lixeiras, a gente tem árvores, né? A gente vê árvores aqui, a gente vê crianças conversando, sentadinhas no banquinho da praça na mesa. Parece que elas estão jogando alguma coisa, porque elas estão segurando alguma coisa na mão. A gente tem aqui também crianças brincando sentadas no gramado. Temos uma moça aqui passeando com seu cachorrinho. Tem crianças brincando na parte da areia, que é o areal. A gente tem aqui uma deficiente visual com seu cão-guia. Tem um senhorzinho lendo aqui. A gente tem outra lixeirinha aqui, ó, e a gente vê que tem um cachorrinho desenhado, tá vendo? É a lixeira para jogar o cocôzinho do bichinho que você leva para passear. Aqui você tira o saquinho, né? O animal fez o cocôzinho lá no chão, você pega o saquinho, pega o cocôzinho do cachorro e joga fora. E assim a gente consegue manter o ambiente sempre limpinho, certo? E um ambiente agradável para todos, certo? Primeiro ano. Depois a gente pode conversar mais sobre esse ambiente. Aí, viramos a página e está escrito assim, ó. Observe a ilustração de uma praça na página anterior. Converse com os colegas e responda as questões abaixo. Já observamos, agora vamos ver o que está dizendo cada questão. Número 1. Se você tomou um sorvete, eu acabei de falar, só que eu não falei de sorvete, falei da pipoca, né? Se você tomou um sorvete, o que deve fazer com a embalagem e o palito? Então, vamos pensar no que a gente pode responder. Quando eu comprei lá meu sorvete, meu picolé ele tem o palito de madeira, certo? Abri meu picolé. A embalagem é do mesmo material que o palito? Não é. O meu palito é de madeira e a minha embalagem pode ser ou de papel ou de plástico, certo? Então, o que a gente faz? A gente vai lá. Se na praça que eu estiver, tiver as lixeirinhas, eu vou procurar a lixeirinha que está escrito papel e vou jogar o meu papel de sorvete. Se a minha embalagem for de plástico, eu vou procurar a lixeirinha de plástico e vou jogar a minha embalagem. Aí, chupei meu picolé, acabei de comer, sobrou só o palito de madeira. Vou procurar qual é a lixeirinha de madeira e vou jogar o palito. Se não tiver as lixeirinhas de material seletivo para separar os materiais, você joga numa lixeirinha comum, tá? E, tia Bruna, mas na pracinha que eu tenho, quebraram a lixeira, não tem lixeira nenhuma. Guarda num saquinho, deixa pertinho de você. Quando você for embora do parque ou da praça e achar um lixo, você joga fora. Se no caminho que você fizer até a sua casa, da praça até a sua casa, não tiver, você leva e joga para casa, tá? E quando você chegar em casa, você joga no lixo. Nunca largue o seu lixo na rua. Combinado? Falado isso, você pensa na sua resposta para a questão número 1. O que você faz depois que você toma o sorvete? Com a embalagem com palito, tá? Tia Bruna já deu aqui todas as orientações e as dicas. Agora é só você passar para o papel escrevendo.
Amanhã eu trago a minha resposta e a gente vai conferir na aula ao vivo. Tô esperando vocês, hein? Número 2, imagine que você está brincando na areia e decide comer pipoca. O que você deve fazer antes de comer? E por quê? Vamos lá. Estou lá no parquinho, brincando com meu amiguinho na parte da areia. Resolvi comer uma pipoca. Percebam que quando a gente está brincando na areia, a gente pega, né, mexe. O que a gente tem que fazer antes de comer a pipoca? Eu posso pegar a minha mão que eu estava brincando na areia e enfiar dentro do pacote de pipoca e colocar na boca? Não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Lavar as mãos. Mas, tia Bruna, num parquinho, numa pracinha, não tem onde lavar a mão. Tem várias opções. Ou você procura algum lugar que dê para você lavar a mão. Não tem essa opção, tia Bruna, não tem lugar nenhum. Provavelmente mamãe ou o responsável que estiver com vocês deve ter um lencinho umedecido. Vocês podem passar esse lencinho na mão para depois comer, certo? E ainda assim, tia Bruna, não tem. Hoje em dia todo mundo tem álcool gel na bolsa, né? Passa um alquinho na mão, limpa e depois come. O que não pode é botar a mão suja no que você vai levar à boca. Porque aí vai um monte de bichinho junto com a pipoca. Às vezes a gente nem vê, nem sente o cheiro, nem o gosto. Mas os bichinhos, as bactérias estão indo. E a gente não pode deixar isso acontecer porque a gente não quer ficar doente. Certo? Então tem que ficar muito atento a isso, tá? Se mesmo assim você não tiver álcool, não tiver lencinho, não tiver lugar, segura o pacote de pipoca assim, ó, e vira para comer. Que aí você não coloca a mão. O que não pode é colocar a mão suja no alimento que você vai ingerir, tá? Já dei também a resposta aí do número 2. Agora você pensa como você vai escrever lá nas linhas do número 2. E no número 3, se uma pessoa estiver passeando com seu cão e o animal fizer cocô, o que ela deve fazer? O ideal, pessoal, vamos voltar lá na imagem. Aqui a gente já viu, né? Aqui a gente já viu que nessa pracinha show de bola aqui, a gente tem a lixeirinha do bichinho, a gente tem o saquinho e só. Mas tem lugares que não tem. Então, você que tem bichinho de estimação, o que deve ser feito? Da sua casa, você já deve sair com um saquinho, com um pedaço de jornal, ou um papel, ou um pedaço de revista, alguma coisa, tá? Levar na sua bolsa, para o cachorrinho, quando for fazer as necessidades dele, fazer o número 2, o chamado cocô, você, sua mãe, o seu responsável, catar aquele cocôzinho e jogar fora. Se não tiver a lixeirinha do bichinho, não tem problema. Cata uma lixeira, você enfia o saco plástico assim na mão, bota em cima lá do jornal, pega, vira o saco plástico, acabou. Ó, tem gente que sai só com plástico. Vou botar aqui, ó. Esse é o meu saquinho plástico que eu vou pegar o cocôzinho do meu cachorro. Botei o saco na mão aqui, ó. Pego o cocô, não vou encostar nele, depois é só, ó, virar o saco. Aí o cocôzinho vai estar aqui dentro, você dá um nó e resolvido. Ah, legal, tia Bruna, eu já faço isso com o meu cachorro, bacana. Agora eu quero saber uma coisa. Cachorro vai na rua e não faz só cocô, faz xixi também. E aí muitas vezes fica aquele xixi na rua e a gente acha que não tem problema nenhum. Mas tem também. Pode dar bichinho. O cachorro pode não estar saudável, pode estar dodói e tal. Aí junta mosca, junta bicho, as pessoas passam e podem ficar doentes também. Então, o ideal, além do saquinho, o ideal vocês também levarem uma garrafinha com água. Que aí, se o bichinho fizer xixi na rua, depois que ele acabou de fazer xixi, vocês podem jogar aquela água em cima, que aí já dá uma limpada e a rua não fica suja. Certo? A gente tem que manter o ambiente coletivo sempre limpinho, arrumadinho, pra gente compartilhar com todo mundo, né? A gente não gosta da nossa casa cheirosinha, limpinha? A rua tem que estar cheirosinha e limpinha também, tá bom? Você não precisa deixar de passear com seu bichinho de estimação, mas você tem que limpar a sujeira que ele faz,
Combinado? Show de bola. Então, vamos lá. Já conversamos, o número 3 não tinha linha, né? A gente só conversou sobre ele. E aí, aqui embaixo, para a gente terminar a nossa aula de hoje, como a gente só tem um momento, a aula é um pouquinho mais curta, a gente tem aqui uma produção de texto. E o que vocês vão ter que fazer? Escrever uma legenda para cada uma das imagens. Eu tenho a imagem 1 e eu tenho a imagem 2. Vocês vão ter que escrever uma legenda para cada imagem, né? Na imagem 1, a gente tem as lixeiras seletivas, do lixinho para a gente depois fazer reciclagem e reutilizar, e uma criancinha jogando lá o lixo numa delas. E aí vocês vão escrever uma legenda aqui. Legenda curtinha, não precisa ser nada grande. E aqui na imagem 2, a gente tem um menininho usando uma luva, né? Temos um regador, temos plantinhas. Parece que ele está num jardim, né? Plantando alguma coisa. E aí vocês vão fazer também a legenda de vocês para essas duas imagens. Certo? Então, nossa atividade de hoje termina aqui, tá? Vocês vão observar lá novamente a imagem da praça, ver o que está acontecendo, refletir, conversa aí com o seu responsável em casa também. Eu sei que muitas vezes o papai e a mamãe, o responsável liga aí a aula da tia Bruna e vocês ficam assistindo enquanto o papai está fazendo alguma coisa, a mamãe também. Mas você pode dar uma pausadinha aí e parar e conversar com eles, tá? E depois pede ajuda para eles escreverem aí junto com vocês. Na verdade, quem vai escrever são vocês. Pede ajuda para eles dar uma forcinha aí, para vocês botarem as respostas, que são respostas um pouquinho mais compridas, certo? E também para fazer as legendas da imagem 1, da imagem 2. Aí amanhã, na nossa aula ao vivo, de 2 às 3 da tarde, a gente pode corrigir juntos, cada um vai dar a sua resposta para a tia Bruna, e aí a gente vai fazer depois mais uma atividade juntos, tá bom? Combinado? Então, combinado. Vou ficar aqui esperando vocês, tá? Ah, uma dica. Amanhã, como a gente vai fazer atividade junto, a gente vai fazer uma atividade que é o texto e interpretação de texto. Então, assim, quando der pra gente fazer a resposta, a gente vai escrever juntos, tá? Se não deu tempo, não tem problema. A tia Bruna explica e aí depois vocês fazem com calma e a gente corrige juntos na outra aula, tá bom? Então, eu vou esperar vocês amanhã para nossa aulinha ao vivo de quinta-feira, tá? Eu vou deixar o texto de fruição sempre para o segundo momento, para a gente não perder tempo com as nossas atividades. Como na quinta-feira a gente tem 2 tempos, a gente já começa fazendo essas correções e partimos para a atividade nova. E aí, no segundo momento, a tia Bruna vem com o texto de fruição e mais um pouquinho de conteúdo novo, tá? Combinado? Então, eu espero vocês amanhã na nossa aulinha ao vivo. Beijos, fiquem bem e até amanhã.